A gente tem aqui, lá no Instagram do Esporte Interativo, a gente fez uma artezinha do que foi falado pelo Bozelli, que acho que é bem interessante, porque ele faz 2 gols no jogo de ontem e dá a seguinte declaração: o Corinthians tem que fazer o que fez em campo hoje. Pode até perder, mas prefiro perder jogando dessa maneira. Ele em algum momento falou assim, cara, eu quero jogar, não jogar, a bola não jogar minutos, mas a gente tem que querer jogar futebol. Se é para perder, vamos perder jogando. O clássico contra o São Paulo, o Bozelli ficou 13 segundos com a bola no pé. 13 segundos com a bola no pé. Durante 90 minutos. 13 ou 19? 19 segundos. 19 segundos, acho. Bom, a bola não chegava. Bem. 6 segundos. Ajudou bastante. Mas foi isso mesmo. E aí o seguinte, o Júnior Urso, Esse escolheu. ontem na saída de campo, ele foi perguntado se ele ficou incomodado, ou se o grupo tinha ficado incomodado com a postura do Carille em algum momento. E ele, ele falou assim, cara, o Corinthians é uma força muito grande, eu não quero assumir essa responsabilidade de ser porta-voz, mas eu acho que o Carille pode ter exagerado aqui. Principalmente nas coletivas. Exatamente, nas coletivas. A sensação que ficou é o seguinte, ele não estava confortável e certamente outros jogadores do grupo não estavam confortáveis. O Carille perdeu o grupo do Corinthians quando ele começou a bater nos caras de frente. Começou a dar com o Vital. porrada uma atrás da outra. E, na verdade, começou o problema no jogo contra o Independente Del Valle, quando termina o jogo e ele fala que o time não jogou bem por causa dos 2 meninos, que era o Matheus e o Pedrinho. Ali começou o negócio a sair do cascudo. Que tinham resolvido a parada na eliminatória anterior, né? E que faltavam jogadores mais cascudos, lembrando que o Independente Del Valle, além de ser Independente Del Valle, era um time na média mais jovem do Corinthians. Né? Mas assim, e aí eu queria só fazer esse parênteses para falar do Carille rapidinho, porque quando a gente vê entrevista como a do Júnior Urso, como a do Bozelli de ontem, eu fico me questionando as portas que ele vai ter em outros clubes, porque a boleirada se fala, irmão. Se fala, mas assim, isso ficou nítido pra gente que estava vendo de fora. Não precisava ter vindo o Júnior Urso ontem falar o que falou, porque já estava claro isso aqui, né, mas eles fazem questão de falar até lá. Acho que assim, essa passagem do Carille, ele sai bastante arranhado do Corinthians. Muito arranhado. Pensando em mercado. Muito arranhado e até internamente. Isso aqui não é achismo, é informação. Conversando com inúmeras pessoas que trabalham dentro do clube, o Carille voltou numa máscara, numa perna absurda. Se achando. Uma arrogância impressionante, até mesmo na hora da demissão. Arrogante até na hora da demissão no vestiário do estádio do Maracanã. O Juca Kfouri, nosso companheiro, se eu não estiver equivocado, deu informação ontem que o Atlético Mineiro tem interesse no Carille. Essa é a primeira... Aconteceu agora há pouco, até mostrei para o Mauro Betti antes de começar o programa. O Atlético Mineiro, o perfil oficial do Atlético Mineiro há pouco, há cerca de 15 minutos, publicou, não procede, ponto. Pegou o texto, o link lá do Juca, colocou no seu perfil oficial e não procede, ponto. Só isso. Agora... Quantas vezes que os clubes não fizeram isso, aí 2 meses depois O Fábio Carille, se eu não me engano, o primeiro grande clube brasileiro ao procurá-lo para... Foi o Galo. Agora eu fico pensando o seguinte, dá para imaginar o Carille, o Thiago Nunes chegando e o Carille indo pro Furacão ou não? Dá. É um nome possível, mas eu acho que o Thiago Nunes já está certo. Não, sim, deve ser anunciado hoje. Não, o Thiago Nunes contrato assinado ontem. Sim, mas deve ser anunciado hoje. 9 minutos depois da entrevista coletiva que ele deu. 9 minutos eu recebi informação. Contrato assinado. Até o final de 2020. Até o fim de 2020, até porque o mandato... Se tiver eleição... Não, coerência do André Santos. O mandato dele vai até 2020. Mas eu não sei. Mas eu tenho muitas dúvidas se ele vai terminar 2020 como técnico do Corinthians. Mas isso aí, eu tenho dúvidas se o Jorge Jesus vai terminar... Como assim? Porque é o seguinte, porque o Andrés tem um discurso que vocês da imprensa compram, que é uma grande mentira, que ele banca treinador. Nessa última passagem ele mandou embora 3. Ou não mandou embora 3? Sim. Mas peraí. Quem mandou embora os Osmar Loss? Foi minha mãe? Foi ele. Não, foi ele. Quem mandou embora o Jair Tortura? Foi minha mãe? Foi ele. Quem mandou embora o Carille? Mas ele fez errado? Não, tô perguntando, porque não, mas só não pode falar, eu banco. Que eu tô dizendo que ele vem a público. Não tem porque Osvaldo aqui é nessa diferente. Peraí, não é diferente. Se fosse qualquer outra diretoria no Brasil, já teria demitido o Carille, ó. Eu sei, mas presta atenção. Responsabilidade. Que não pode dizer que banca treinador. Não, quem pode falar. Ele vai ter um momento. Ele pode falar, eu na média... E a história do Tite não é bem assim também, não. Você sabe muito bem da história do Tite lá atrás pro Tolima. Todo mundo sabe. Então vamos de... Andrés, mas ele teve 2 milhões e 400 mil motivos para mantê-lo. Quantos? 2 milhões e 400 mil motivos para mantê-lo e manteve e deu muito certo, foi campeão do mundo, campeão da Libertadores invicto. E outra coisa, ele e o Você pode falar aquela coisa. Nunca se deram. Não, você pode falar, assim, no caso do Andrés, né? A gente, na média, mantém mais. E é fato. Agora, nós mantemos treinador, jogar pra galera não é fácil. Gente, também vamos falar a verdade, Luizinho. Isso aqui é cultural. Isso é cultural. Ou da torcida, da mídia.
Mauro Betti... dos dirigentes, entendeu? Porque, gente, só para vocês entenderem, vocês estão na mídia há tanto tempo, trabalhando com isso, o torcedor pede uma reformulação do elenco. Gente, a gente tem que passar para o torcedor o seguinte, qual é a chance, por exemplo, o Corinthians, não tem. Sem grana, né? Grana tá curta, tem que vender jogador. Qual é a chance de reformular o seu elenco? Por exemplo, dispensando o Avelar. Renovou o contrato esse ano, multa rescisória alta, vai pagar a multa rescisória? Como? Empresta, mas aí continua pagando salário. Não, sim. E aí não tem que negociar. Não, e tem o seguinte, ficou muito claro para falar ainda sobre a demissão, pegando exemplo só. Que o Corinthians tinha uma decisão a tomar. Se confiasse que o Carille era o melhor para o clube ser vitorioso no curto período ou no ano que vem, eles teriam que fazer essa reformulação. E aí, vai pegar jogador não sei de onde. Teria que dar. E aí não tem como. E aí por isso manda o Carille embora. Mas, talvez até nem acreditasse que o Carille seja ou fosse o cara para fazer o time vencedor. Mas o Thiago chega com uma pressão enorme, porque ele vai querer mudar o jeito do Corinthians jogar, aí é uma outra conversa. Agora eu tenho um amigo chamado Mauro Betting, que ele fala o seguinte... que o treinador, em 10 jogos, tem que mostrar o serviço dele. É isso então, aqui o Carille, no Campeonato Paulista, mostrou o nosso querido Thiago Nunes, se ele não classificar o Corinthians para a segunda fase do Paulista, ele não passa nem 3 meses no Corinthians. Não adianta só o time jogar bonito, tem que ter resultado. Se não tiver, não fica. Então, aliás mérito, aí sim, um enorme mérito também ao Andrés lá atrás. O Mano Menezes pegou um elenco que teve que trocar tudo, porque era horroroso aquele time que caiu em 2007. E aquele Corinthians não chegou à fase de mata-mata do Paulista de 2008. Ganhou em Bauru, empatou em Bauru e foi eliminado. E foi eliminado. Só que o que aconteceu? Já naquele ano foi vice-campeão da Copa do Brasil para o esporte. Ganhou a Série B como tinha que ganhar, era obrigado, grande quando desce. Foi vice-campeão da Copa do Brasil. Então, como eu falei, exatamente. Aquele ano. Exatamente, na audiência rotativa de 10 segundos atrás. E a peixe é bem Brasil. E só não foi campeão por causa do goleiro também. Deixa o Felipe em paz. Não perdeu do esporte? Não. Quer contar a história? Não tem nenhuma história pra contar. Então tá bom. Não, mas, gente, esse negócio... Vai, Luizinho, assume que negócio. Mas só uma coisa, Luizinho, esse negócio de ficar falando da postura do Corinthians e tal, o Corinthians tem essa mania, virou algo folclórico, né? O Corinthians tem esse jeito de jogar desde 2008. É uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Exatamente isso. Não é exatamente isso, porque o time que foi campeão em 2012 não era um time que jogava de 2015. Forma reativa. Então, acho que a melhor O de 2015 eu vou chegar lá. O de 2015 fora da curva deu show. Elias, Renato Augusto, Jason, Malcolm, jogou muita bola. Agora de 2012 foi campeão da Libertadores de forma invicta e não jogando feio, jogando bem contra o Santos, Vila Belmiro, contra o Vasco. Não sei se bem, contra o Boca. Não, mas jogando foi melhor. Jogou futebol. É o único invicto desde 78. Jogou futebol, Ricardinho. Mas de 2008 pra cá, esses dois aí. O resto é mais ou menos o mesmo padrão. Mas aí, mas um padrão vencedor, né? Isso. Olha o que o Corinthians conquistou em 11 anos. Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque o Coelho, ele tá no Corinthians há muito tempo. Desde a base, aliás, a entrevista dele é muito bonita. Ele falando que tudo que ele tem, que a família dele tem, o Corinthians deu. Ele morava ali perto, e o simbolismo disso, porque assim, quando a gente tá falando de Corinthians e de Flamengo, especialmente esses dois que tem, massas assim... Cara, muitas vezes não é a qualidade, não é a mentalidade, é a entrega, é a conexão que faz a coisa acontecer. E o Flamengo, para ficar mais especificamente num exemplo mais recente de time vitorioso, de 2009... O Andrade chegou lá e pegou, depois de 2013 vem o Jaime, que é outro cara que, então assim, nem sei, né? O Carlinhos em 87, o Flamengo, então, assim, ele foi assumindo e foi a Copa União. Mas o que acontece? Eu já transmiti alguns jogos, o Diego Coelho, ele era treinador também da equipe de base do Corinthians. Sim, fazendo um bom trabalho. Ele saiu da semifinal desse final de semana. E eu transmiti alguns jogos do Corinthians, do Coelho, e o jeito de jogar era diferente. Até do Osmar Lotti, quando era também era diferente. Sim, então, o que eu tô pensando? O time principal tá jogando de uma maneira e o restante tá jogando de outra? Quem vai alimentar o time principal com os jogadores joga de outra forma. Aí você chegou de eu queria. E aí vem o Diego Coelho, que em tese deveria ter uma mesma doutrina, uma mesma linha mesma linha de pensamento e tática, ele vem e traz uma coisa diferente. Nós temos o Capelanes hoje aqui, que é um dos caras que mais conhece de Corinthians, que cobre o Corinthians no dia a dia pela Rádio Bandeirantes. Agora... É o seguinte, não só o Corinthians. A base do Corinthians é algo muito difícil de se mexer. A base do Corinthians, existem algumas coisas lá que nem o André Sanches consegue botar a mão. Pelo que disse o Duílio, o Corinthians vai querer utilizar muito a sua base a partir de agora
com a chegada do Thiago Nunes. E uma base vencedora. Então, mas aí a pergunta que fica, quem vai meter a mão na base? Como assim? O Thiago Nunes. Em que sentido? Sentido de trazer o jogador? De trazer jogador, de quem é o jogador, se esse jogador pode, se esse jogador não pode. Quem vai meter a mão lá? Alguém vai ter que meter a mão lá. Quem vai meter? Olha, o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Não tô falando de trazer jogador. Do que acontece na base. Quem vai meter a mão? Por ideia do treinador, ele sabe trabalhar a base. Eu acho que o A Thiago ideia sabe, o problema é trazer os caras lá de Mas baixo. acho que o do Thiago Nunes, a situação é a seguinte: pegar, olhar a base, acompanhar um jogo do Sub-20, alguns DVDs aí, seja o que for, e aí traz o jogador. Tem bons jogadores na base. O problema é conseguir trazer o time profissional. Que há outros interesses para não trazer. Todo mundo sabe disso. Então, esse é o grande Mas não só no problema. Corinthians, em todos os times do Brasil. Mas acho que o Corinthians Uns mais, outros menos.